Alô, alô, muito boa noite a todos. Boa noite a todos que estão ao vivo com a gente, né? Você que está acompanhando depois no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa segunda live desse projeto Juntos na Mesma Direção. Um projeto que começamos aí eu e Luciana Sancari há 2 semanas atrás. E essa semana nós começamos então a nossa maratona de lives que não vai mais se encerrar. Essas lives ficarão aí frequentes toda semana, toda semana. E enfim, dependendo da receptividade de vocês, cada vez mais lives estaremos fazendo aí nos demais dias, né? Estou aguardando aqui a Luciana entrar na sala. Enfim, vou aceitar o convite e iniciar a nossa live de hoje, né? Antes de tudo, me apresentando, meu nome é Thiago Raposo, sou terapeuta, né? Atendo tanto online quanto aqui em Curitiba. Olá, Luciana, seja bem-vinda. Estou me apresentando. E, enfim, depois de trabalhar com bastantes casais aí, e atender casais e perceber, né, um certo padrão de desgaste nos casais, e, enfim, ao lado de Luciana Sancari, que passou pela mesma questão em consultório, nós decidimos começar esse projeto juntos na mesma direção, que tem como grande objetivo ajudar casais a melhorarem os seus relacionamentos. Então seja muito bem-vinda, Luciana Sancari, passando a palavra para você, enquanto eu vou fixar aqui o Olá, tema da nossa live. olá, Thiago. Olá, todo mundo. Então, é bem isso, né, Thiago? Como a gente tem recebido muitas questões, né, dessas, de relacionamento no consultório, então a gente resolveu fazer esse projeto. E para orientar as pessoas, passando, além de orientações, ferramentas, para que essas pessoas possam melhorar os seus relacionamentos, né? E como a gente identificou alguns padrões também, então acho que seria bem interessante mesmo fazer essas lives, informar, né, as pessoas e passar também várias dicas, na verdade, orientações específicas para que eles possam colocar em prática nas suas vidas conjugais, né? Sim, exatamente, exatamente. Saudando, né, as pessoas que estão entrando aqui. Olá, Pati entrando. Então, olá a Ah, todos que é, vão Pati. entrando. Enfim, saudando aí todos que vão entrar depois e acompanhar essa live gravada, né, que fica no nosso IGTV. Uhum. Só contextualizando, então, né, o projeto Juntos na Mesma Direção, que é essa parceria em que eu e a Luciana estamos tocando. Há 2 semanas atrás nós começamos com esse projeto. Ele nasceu depois de a gente observar muitos clientes nossos em consultório, tanto separadamente, às vezes vinha um marido, às vezes vinha uma esposa, se queixando de coisas, às vezes, como a gente diz, né, o problema não é o problema, se queixava às vezes de ansiedade, de depressão, e você começava a investigar, e você descobria que de repente o relacionamento estava muito ruim, quase que falido. E aí você começava a trabalhar essa questão do relacionamento e pum, parece que destravava tudo, e enfim, a pessoa conseguia ter um ganho, uma melhora. E a gente começou a observar certos padrões, né? Enfim, parece que a história se repetia em quase todos os casais que aqui chegavam. E, enfim, a gente conversando, a gente decidiu então montar esse programa, abrir essa página para que a gente possa levar esses conteúdos para vocês, entregar realmente muito valor para quem está com questões nos seus relacionamentos ou para quem não. De repente está até num relacionamento que está indo bem, mas que quer aprimorar ainda mais, enfim, ter o conhecimento dessas variáveis que a gente vai trazer aqui na página, será realmente muito interessante para todos os casais. Eu quero só Até pedir um porque a rápido gente não. feedback, só Oi, um rápido feedback, Lu, para as pessoas que estão oi. aqui com a gente, porque a sua imagem para mim ela tá meio distorcida, como se a conexão não estivesse legal. Se alguma dessas pessoas que já estão aqui ao vivo com a gente puder escrever do tipo, não, aqui para mim a imagem da luta legal, ou escrever, não, aqui também tá ruim a imagem dela, só pra gente saber, enfim, se a qualidade dela está ruim só pra mim, ou se pra você que está acompanhando a imagem dela tá meio distorcida também. Diz aí pra gente quem está no ao vivo com a gente, pra gente ter esse feedback, Olha, para para mim que a tá gente bem boa, assim. Para mim tá enfim, boa. o ruim é que essa aqui, como eu que abri, né, a minha que fica registrada. Então a sua está boa para você, não adianta muita coisa, tá meio É. distorcido Uhum. assim.
Enfim, Uhum. vamos continuar aqui, enfim, e a gente vê se melhora com o andar da carruagem, sobre as coisas que a gente precisa falar. E hoje, o tema, qual é o tema? O que que a gente vai falar hoje, Luciana, aqui nessa live? Bom, hoje a gente vai falar sobre. Deixa eu ver aqui. Deu branco aqui. Como encher Como o encher o tanque. tanque. Tá Eu fixado já aqui estou com a embaixo, live de amanhã inclusive. já É que a na gente tá com uma cabeça. maratona de lives, né? A gente fez uma ontem, que, aliás, a gente fez. A palavra hoje e ontem não deve ser usada em lives, porque a pessoa pode assistir no dia que ela quiser. Mas, enfim, no primeiro dia, nós estamos na terça-feira, na segunda-feira nós fizemos uma live falando sobre coisas variáveis que você precisa entender para melhorar a sua relação. E nós tivemos problemas com essa live. Ela subiu, mas ela estava com problemas. Nós tivemos então que removê-la. E nós vamos refazê-la na sexta-feira para que ela fique então registrada. O tema de hoje é como encher o tanque do amor do seu parceiro. Fala um pouco mais sobre isso, Lu. Exatamente. O que que seria, né, o tanque do amor do seu parceiro? Então, a gente sabe assim que cada pessoa entende, ou tem a sua forma de se sentir amado. E aí é que está. Muitas vezes a sua forma de se sentir amado não é a mesma forma do seu parceiro. E a gente às vezes nem sabe disso, né? Então a gente imagina que a nossa forma, como a gente se sente amado, é exatamente a forma como o outro se sente amado. E a gente começa a fazer exatamente o que a gente gostaria de receber. E aí a gente chama isso, né, de encher o tanque do amor, né? Então, por exemplo, se a minha forma de me sentir amada seria com palavras de afirmação, com elogios, com educação, com empatia, né? Palavras de empatia, de encorajamento, eu vou fazer isso com o meu amor, né? Com o meu parceiro. Mas e se ele não, se o tanque dele, o tanque do amor dele não for palavras de afirmação? For outra, né, outra linguagem. Aí como é que fica? Como é que fica o relacionamento? E aí, como é que faz? Não é? Então, falando sobre as linguagens, né, do amor, é como se fosse uma língua mesmo, né? Então, por exemplo, você vai se comunicar com um chinês, não adianta você falar em inglês, falar em japonês, falar francês, não adianta, você não vai conseguir se comunicar, precisa falar chinês. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, que a gente precisa entender, compreender e saber qual é a linguagem do seu amor, a linguagem que enche o tanque, né, de amor do seu parceiro. Então é isso. E quando os dois não falam a mesma linguagem, aí o que que acontece? Tiago, o que que poderia ser feito? Antes disso, né? Antes de falar o que, que pode ser feito, eu quero só explicar essa metáfora do que é esse encher o tanque, né? Que a gente está tanto falando aqui, encher o tanque do seu amor, o que quer dizer, o que vem a ser isso, né? É uma metáfora realmente. Imagine um carro, né? Um carro para ele andar, ele precisa tá com um tanque, pelo menos ter combustível no tanque, né? Se ele tiver com um tanque cheio, melhor ainda, né? Hoje eu sei que tá bem desafiante andar com o tanque cheio com o preço do combustível que está. Mas enfim, a metáfora é o contrário, né? Tanque vazio não anda, né? Um carro com tanque vazio, ele não anda. Você pode pensar também numa metáfora de barra de bateria, né? Enfim, você tem a barra de bateria ali de um celular, por exemplo, e se acabar a barra de bateria e você não recarregar aquilo ali, o celular não vai mais funcionar, o computador não vai mais funcionar sem bateria, né? Precisa de bateria. E no amor é a mesma coisa, né? Se você está se relacionando com uma pessoa, tem ali o teu parceiro, a tua parceira, e você não enche esse tanque do amor, você simplesmente acha que, vamos viver, enfim, não tenho responsabilidade nenhuma aqui, vou fazer o meu melhor aqui, não fazer a minha parte, e não olhar para o outro, pode ser que você não encha o tanque do amor do outro. E ao não encher o tanque do amor do outro, isso começa a gerar ruídos, né? Existe um conceito muito difundido, né, Lu, que é as 5 necessidades básicas do ser humano. Isso vem de Maslow, é algo muito conhecido. Uma das necessidades básicas que todo ser humano tem é de se sentir amado.
Então todas as pessoas querem isso, procuram isso, essa questão de se sentir amado. E quando isso não acontece, isso começa a gerar alguns ruídos. E aí você falou, né, Lu, sobre, enfim, quando a gente não fala a mesma linguagem do mesmo parceiro, parece que uma pessoa está falando inglês, a outra está falando japonês, e elas não se compreendem. Traz um pouco de exemplo pra gente, Lu, da praticidade disso, né, em cima das 5 linguagens do amor. Hoje a gente vai falar de uma específica, mas antes da gente entrar nessa específica, traz algumas situações aí, só pra gente entender, como quando uma pessoa fala uma coisa e a outra fala outra, o que que geralmente costuma acontecer? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu seja a minha linguagem do amor, como é que enche o meu tanque, né, de amor, como é que eu vou me sentir amada? Vamos supor que a minha linguagem seja palavras de afirmação, né? É, como você está bem, como você está bonita, como você é inteligente, como você é, sabe fazer bem uma determinada comida, como... Então, assim, são palavras que estimulem a pessoa, que façam com que ela perceba o quanto ela é boa em algo, o quanto ela é, consegue se expressar bem. Então, por exemplo, palavras também bondosas, até a linguagem, o tom de voz, tudo isso influencia para quem tem essa linguagem, né, de palavras afirmativas. Então, tudo isso faz com que encha o tanque. E vamos supor que a pessoa que eu estou me relacionando não, não, não preste atenção nisso. E não use as palavras, né? Essas palavras de afirmação. Não use porque o tanque dessa pessoa, a forma, né, a linguagem dessa pessoa, vamos supor que seja toque físico. Então, ele se sente amado recebendo um carinho, recebendo abraço, né? Recebendo, andando de mãos dadas. E eu, não, eu me sinto amada sendo elogiada, tratando bem com palavras, né? E vamos supor que o dia inteiro a pessoa trate mal, fale com grosseria, seja mais ríspido, palavras mais, um tom mais elevado de voz. Aí chega a noite, como é que vai estar o meu tanque do amor? Estar vazio, Vazio, né? vazio. Por quê? Porque eu não recebi nenhuma palavra de elogio, de entusiasmo, de encorajamento, de nada. Aí chega a noite, o companheiro, o parceiro, né, quer toque físico, né? Porque assim, o toque físico às vezes é confundido com um ato sexual, e não é só isso. É também abraço, beijo, né, pegar na mão, ele quer toque físico. E aí, quem está com o tanque vazio vai fazer, né, o que o outro quer? Não vai. E aí começam os conflitos, né? Então dá para a gente usar também um outro exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem na sua linguagem do amor tempo, né? Então, tempo de qualidade. Essa pessoa, ela prefere o quê? Estar junto com o seu parceiro, inteiramente com ele, né? Então, sem celular, sem televisão, tendo tempo de qualidade, todo o tempo para eles, né? Então, quem tem tempo de qualidade como linguagem do amor, precisa desse tempo por inteiro. E aí, vamos supor que o marido, enfim, o companheiro, seja a linguagem, seja presente. A esposa quer tempo de qualidade. Ela quer passar um tempo com o marido. E o marido, como ele não tem tempo, ou às vezes a linguagem dele é presente, o que que ele faz? Chega à tarde em casa, já não passou o dia inteiro com a esposa. Chega à tarde em casa, como a linguagem dele é presente, ele leva um presente. Leva uma flor, ou leva um chocolatinho, ou leva alguma coisinha. Ela fica se sentindo até quase que comprada. Porque ela pensa, poxa, não passou tempo comigo, nem me deu atenção, não teve tempo de qualidade. E ainda chega à noite com presente? Qual é a troca aí? Tá compensando o quê? E aí, de novo, vem os conflitos. E tem também, por exemplo, serviços, né? Que seria também uma outra linguagem do amor. A forma como a pessoa se sente amada, essa aqui, que tem a linguagem de serviços, ela gosta de ver que o parceiro está ajudando ela, ajudando de alguma forma.
serviços domésticos, ou com a criação dos filhos, algum ato de serviço. E vamos supor que o marido seja palavras. Então ele fica ali só elogiando, 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 entusiasmando, dando, dizendo palavras de encorajamento. E E a ela, pia, como que tá? poxa, pois é. E a pia, como é que tá, né? Nem para lavar uma louça, nem para ajudar aqui com as crianças, nem para pegar as crianças na escola. Então ela também não se sente amada, porque, né, a linguagem dela seria serviços. Então por isso a gente precisa entender qual é a linguagem do nosso parceiro, do nosso amor, né? E ele também, para que a gente possa encher o tanque de amor, né, do amor dele e vice-versa. Então a gente precisa saber como ele se sente amado para que a gente possa dar amor. Então não adianta a gente saber como a gente se sente, só. E sim, precisamos dar o amor, né? Sim, exatamente, exatamente. Como é que a gente resolve, né, enfim, essa equação? Como é que a gente faz para resolver tudo isso? A primeira coisa é observar. Enfim, se você já está há um tempo com esse parceiro, há 6 meses, um ano, 5 anos, 10 anos de relacionamento, eu não sei, é observar do que essa pessoa mais se queixa, hein? Essa pessoa se queixa de que você está sempre ausente, sempre com os amigos, e, enfim, não tem tempo para a família. Essa pessoa se queixa do quê? Pô, que você, enfim, nunca não faz nenhum elogio, é meio grosseirão, reclama que você é meio bruto nas palavras. Reclama do quê? Que você não dá presente nenhum, esquece enfim, dos dias de comemoração, aniversário de casamento, de namoro. Essa pessoa reclama de que tem que fazer tudo na casa sozinho, eu que lavo tudo, eu que arrumo a pia, eu que cuido das crianças. Enfim, é observar, né, o que o seu parceiro ou a sua parceira anda mais se queixando, né, nesse tempo que vocês estão juntos. Esse é o primeiro indício para você descobrir qual é a palavra, enfim, qual é a linguagem do teu parceiro. A segunda coisa é observar como é que ele ou ela geralmente demonstra o amor. Geralmente esse parceiro sempre traz uma lembrancinha, vai no mercado, traz um sonho de valsa, vai no, enfim, vai em algum lugar, traz um sorvete, traz qualquer coisa. Não precisa ser, quando a gente fala presentes, não é nada muito caro, nossa, uma bolsa caríssima, um sapato, não. Também faz parte, não é só presentes baratos, não. Mas são lembranças, pequenas lembranças no dia a dia. Ou não, essa pessoa está sempre ali comigo, enfim, gosta de estar comigo, dessa companhia, vai ao shopping comigo, enfim, me leva para onde eu preciso. Ou não, essa pessoa, ela sempre, enfim, varre o quintal, ou corta grama, ou lava as louças. É observar também, primeiro, do que essa pessoa que está com você se queixa, e segundo, o que é que ela entrega. Isso vai dizer muito de qual é a linguagem do amor do seu parceiro e da sua parceira. É começar a se antenar nisso, ficar ligado, trazer clareza para o que está acontecendo ao seu redor, na sua relação, no seu relacionamento. E isso vai começar a trazer enfim, um indício para você, de você, enfim, sacar e entender qual é a linguagem do teu parceiro. Isso vai trazer muito mais eficácia. Existem alguns testes na internet também, Luciana. Não são testes oficiais, né? O livro As Cinco Linguagens do Amor é do Gary Chapman, é um autor, e lá não tem teste nenhum. Enfim, algumas pessoas depois de desenvolver alguns testes, não é um teste oficial, mas pode-se usar esses testes também, enfim, para ter um indício de qual que é a sua linguagem, qual que é a linguagem do teu parceiro, para que vocês Primária. possam, enfim, criar estratégias mais inteligentes nesse relacionamento, para que vocês, enfim, minimizem aí ruídos, dona Luciana Sancari. Nós temos as 5 linguagens, né? Todos nós temos. Todos nós Mas temos. todos nós temos as 5 linguagens, né? Então, palavras de afirmação, o toque físico, o tempo de qualidade, serviços, né? Presentes. Agora, a gente tem uma que é primária. Então, essa é que é a mais expressiva. As outras existem, lógico. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Quem é que não gosta de receber carinho? Quem é que não gosta de atenção? Quem é que não gosta de ser elogiado, né? Quem é que não gosta de uma ajuda em casa, né? Atos de serviço. Porém, sempre tem a primária, a que você mais se identifica, a que enche seu tanque,
do amor. Sim. Então é essa que você precisa identificar no seu parceiro, né? E, e assim, e palavras, né? A linguagem de palavras de afirmação, ela não é só elogio, ficar elogiando a sua esposa, né? A sua namorada, o seu namorado. Também entra palavras de encorajamento. Então, quando a pessoa, né, a sua esposa, a sua namorada, ela se decide por algo, ela gostaria, se a linguagem dela for, né, palavra de afirmação, ela gostaria muito de receber o quê? O incentivo. Ela gostaria muito de ter esse apoio. Então, receber essas palavras de encorajamento. Então, saber também quando usar essas palavras. Por exemplo, vamos supor que ela também, esse é um exemplo até do livro, né? Vamos supor que ela se decida fazer uma dieta, emagrecer. Quando ela se decidir pela dieta, quando ela decidir voltar para a academia, quando ela decidir entrar, né, com um plano alimentar adequado, receber este encorajamento. E não quando ela não está nem preocupada com isso, nem querer isso, e aí você vir com, vai lá emagrecer, vai fazer atividade física, você precisa emagrecer. Opa! Não é Aí isso, já, mas isso não é palavra de não é? encorajamento? Vai lá emagrecer, meu bem. Desde que ela queira, né? Desde que ela já tenha tomado essa decisão. Sim. Senão fica, né? Se transforma o quê? Em uma obrigação. Ué, por que ele Ou uma está? cobrança, soa como uma cobrança, como uma Exato. crítica, enfim. Exato, exato. Então daí se transforma em crítica, é bem isso, né? Também Outra coisa palavras. também, né, Lu? A gente está falando palavras, 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 mas a comunicação não é só palavras, né? É como você fala também, é a entonação de como você fala, o que você fala. Então existem formas e formas de falar. Você pode fazer um pedido, às vezes, que parece que é uma exigência, e tudo que parece que é uma exigência, enfim, perde-se a vontade de fazer. Ou você pode só mudar, deixar, sei lá, uma forma mais doce de falar, e aquilo parece como um pedido, enfim, parece uma coisa mais tranquila, e você só de mudar a forma de falar, já transforma essa comunicação também. Exato. Usar, né, palavras como você falou, entonação de voz, fere muito para quem tem essa linguagem. Então, usar uma entonação mais baixa, não falar gritando, nem imperativo. E também usar palavras mais humildes, né? A gente fala para ser mais empático. Então, com a pessoa onde, né, a linguagem do amor dela é palavra de afirmação, usar palavras mais humildes. Além né, dos elogios, tudo, então entra tudo isso. Então não é só elogio, não é sempre só Sim. elogiar, né? E, e aí, Thiago, existe também alguma uma estratégia para que essa pessoa que não tem na sua linguagem do amor palavras de afirmação, para que ela possa exercitar, para que ela possa se aprimorar e começar a utilizar disso no seu vocabulário, no seu relacionamento? Tem sim, tem sim. A gente vai, inclusive, né? Fiquem aqui com a gente. Enfim, tem uma audiência rotativa, as pessoas entram e saem. Vocês que estão aqui agora nesse momento, fiquem com a gente, principalmente se você se relaciona com alguém que é palavra de afirmação. O tema de hoje enfim, a gente fez toda essa contextualização nas 5 linguagens do amor, mas hoje a gente vai focar em uma linguagem só, que é palavras de afirmação. E a gente vai encerrar essa live com 8 dicas. Se você se relaciona com alguém que, enfim, este alguém, você já percebe que, eu acho que essa pessoa, a linguagem dessa pessoa, a primária ou a secundária, pelo menos, é palavras de afirmação. E a gente vai dar 8 dicas, enfim, para que você possa encher o tanque dessa pessoa. Mas antes da gente chegar lá, eu quero só contextualizar também o seguinte, né? Por que a gente está falando sobre isso aqui? Sobre, enfim, encher o tanque do amor. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa se transformou tanto quando eu conheci essa pessoa e a gente começou a namorar, nossa, ele era um anjo, ela era uma pessoa adorável, enfim, a gente se dava tão bem nos primeiros meses, nossa, por que que nos primeiros meses era assim e agora, enfim, tá diferente? Porque nos primeiros meses era paixão, né? A paixão é quase que, enfim, você entra num estado mental de demência.
E a gente está falando isso porque realmente acontece uma série de coisas químicas e cerebrais aí no nosso corpo que tira o foco, às vezes, de coisas que aparecem depois. Quando a paixão acaba, você começa a reparar, de repente, em roupas jogadas pela casa, em respingo de pasta de dente no espelho do banheiro, se a tampa da privada foi baixada ou não, como é que está o rolo do papel higiênico, se tira por baixo, enfim, começa a aparecer um monte de coisas quando a paixão passa. E aí chega a fase do amor. E o amor é uma escolha, uma decisão. Muitas pessoas, quando acaba a fase da paixão, elas acham que tem duas alternativas apenas. Ou agora eu vou, enfim, vou vivendo, vou convivendo com essa pessoa cheia de defeitos que eu estou descobrindo agora. Parece que era uma pessoa fake, que ela, enfim, ela estava fazendo de tudo para ser uma outra pessoa e agora ela está se revelando. Pelo contrário, né, essa pessoa já estava lá, mas você estava cega pela paixão. E depois de um tempo a paixão passa e você começa a observar pequenos detalhes. Eu não vou chamar de defeitos, né, porque ninguém tem defeitos, mas pequenos detalhes da convivência da outra pessoa. Ou a pessoa, enfim, ou ela escolhe conviver com essas questões, enfim, mas sem muitas perspectivas de melhora, ou ela decide por encerrar o relacionamento e partir para outra paixão, e vai para outra paixão, para outra paixão, para outra paixão, sempre esperando uma paixão eterna que vai durar para sempre. E isso, infelizmente, não existe, né? Existe até estudos que falam que esse período da paixão ele dura de 1 a 2 anos. É uma média, né? Tem pessoas que duram até menos, 2, 3 meses, e acabou a paixão. E, enfim, você vai ficar numa busca eterna, dessa paixão eterna, e isso não existe. Só que existe uma terceira via, existe um terceiro caminho, que é você escolher assumir a responsabilidade desse relacionamento, você assumir, enfim, trazer essa responsabilidade para você, esse protagonismo de fazer, de construir esse amor. E é uma construção diária. E quando a gente fala, Luciano, para passar para você, para falar um pouquinho também, quando a gente fala em palavras de afirmação, é importante não se confundir com bajulação. Bajulação é quando você faz alguma coisa para o outro esperando algo em troca. Enfim, o objetivo não é conseguir o que você quer. Então eu vou fazer um elogio, vou falar tal coisa para que eu consiga. E o objetivo não é esse. O objetivo é você fazer o bem pela pessoa que você ama, simplesmente por isso. Você ama aquela pessoa e aquela pessoa precisa de palavras de afirmação, isso enche o tanque dela, isso faz ela se sentir bem, então sem esperar absolutamente nada em troca. Eu vou dar isso para essa pessoa, não custa para eu fazer um elogio, e eu vou lá e faço. Exato, e dispara um gatilho fazendo isso. Dispara o gatilho da recompensa. Então a pessoa ela vai fazer o melhor para você, se ela estiver com o tanque do amor cheio. Né? Então é por aí, não é igual como o Thiago falou, não tem que ficar só falando para conseguir algo, né? Não é isso, não é isso. O objetivo é fazer com que essa pessoa se sinta amada, se sinta feliz, porque aí ela vai fazer sim, por livre e espontânea vontade, o que né, o outro deseja também. Exatamente, exatamente. E aí, dona Luciana Sancari, se você se relaciona com uma pessoa que é palavras de afirmação, né? Essa pessoa realmente tem essa linguagem primária dela, ela precisa realmente dessas palavras, e você não sabe muito bem o que fazer, meu Deus, como é que eu vou fazer para encher o tanque? Talvez você teve uma, sei lá, uma criação, e nessa criação, enfim, você não tinha esse hábito de ficar fazendo elogio, de ser, enfim, parece até ser meio meloso e tudo mais. Isso, de perceber tudo isso. Os pontos positivos. Isso. Como é que você cria esse hábito, então, né? Como é que você faz para você lembrar? Quais são as estratégias que você vai usar para que você, enfim, possa encher o tanque do seu amor? Se você já percebeu que a palavra de afirmação de quem relaciona com você é palavras de amor. Você vai falar alguma coisa? Não. É que você falou, eu achei que... Não, ia falar que a gente tem aqui umas dicas que a gente pode passar. Temos né, 8 dicas, temos 8 dicas, 8 dicas que nós vamos passar agora para as pessoas. Mas só, enfim, relembrando o que eu falei no começo. Como é que você pode perceber? Quais são os indícios de que você pode trazer para você mesmo, de que a palavra de quem você se relaciona, a linguagem
de quem você se relaciona é palavras de afirmação. Primeiro, se ela usa muito disso, né, Luciana? Se ela fala bastante, se ela te elogia, se ela fala dos teus pontos positivos, né? Se ela te encoraja, se ela percebe tudo que você tem de bom e ainda fica enaltecendo esses pontos. Também na entonação de voz que ela usa com você, se ela tem empatia. Então, tudo isso já mostra que a linguagem do amor dela são palavras, né? Palavras de afirmação. E aí, Exatamente, fala, se ela usa muito disso ou se ela reclama muito de que você não usa isso, que também, você não faz isso. é Então verdade. esses são os dois principais indícios que nós temos realmente para mostrar que, enfim, eu estou me relacionando com uma pessoa que a linguagem primária dela é palavras de afirmação. Então vamos lá, as 8 dicas que a gente tem para vocês aqui. Eu vou falar a primeira e eu e a Luciana vamos intercalando aqui. Eu falo a primeira, a Luciana fala a segunda, para que a gente passe para você. Então, se você está se relacionando com alguém que a linguagem é palavras de afirmação, papel e caneta na mão, para você anotar essas 8 dicas para você encher o tanque do amor dessa pessoa que você se relaciona. E você, vou até chegar perto, você não tem ideia do quão você pode ganhar. Eu falei, não é bajulação, mas enfim, você não tem ideia do tanto que você pode ganhar se você encher o tanque do amor de quem você se relaciona. Porque ela também ela vai se sentir na necessidade de te devolver isso. Ela está recebendo tanto, o tanque dela está tão cheio que ela começa a devolver isso. E as coisas começam a melhorar automaticamente. Então a primeira dica é o seguinte: trazer isso para a consciência. Talvez vai ser desafiante no começo, enfim, você está uma vida inteira agindo de uma forma, você não está dando palavras de afirmação para aquela pessoa. E de repente, de uma hora para outra, você assistiu a live aqui do Thiago e da Luciana, e aí você compreendeu, nossa, agora eu compreendi que a linguagem dele ou dela é palavras de afirmação e eu não estou fazendo isso. Ah, eu vou mudar isso, vou fazer isso. Chances são de que amanhã você vai esquecer. Na correria do teu dia a dia, nos afazeres que você tem que fazer, você vai esquecer de que você se prometeu fazer isso. O que você pode fazer então? Lembretes. Tem post-it? Ou faz uns cartõezinhos, coloca uns alarmes no celular. As palavras são importantes. Escreve isso. As palavras são importantes. As palavras são importantes. Escreve isso, sei lá, no teu computador, deixa lá anotado como fundo de tela, coloca um alarme no celular para todos os dias, em determinado momento, aparecer um pop-up no seu celular. As palavras são importantes. Coloca um post-it em alguns lugares, assim, as palavras, para você trazer essa consciência, porque você simplesmente mudar do dia para noite, você achar que hoje eu assisti essa live e amanhã eu já vou começar a fazer isso, chances são de que na correria do dia a dia, quando você voltar para a vida normal, para suas, enfim, para suas tarefas, você vai acabar esquecendo de que as palavras são importantes. Então a primeira coisa é você fazer lembretes para trazer isso para a consciência, que as palavras são importantes. E aí você, enfim, vai começar a praticar isso cada vez mais. Feito isso, Luciana Sancari, qual é a segunda dica, hein? Registre os elogios que você fizer à sua esposa, à sua namorada. Ou seja, anote os elogios. Porque aí vai chegar no final de semana, você vai olhar todos os elogios que você fez. E para quem não tem essa linguagem do amor de palavras, de afirmação, vai olhar assim, nossa, sério? Que eu só falei isso? Porque não é o hábito da pessoa falar coisas positivas, que enaltecem, que estimulam, porque não é a linguagem do amor da pessoa. Então, para ela se torna desafiante até mesmo criar, ter a ideia de elogios diferentes. Então, cada vez que você fizer um elogio, fizer uma palavra de encorajamento, de incentivo, anote. Porque aí você vai ter a percepção clara de que você precisa ampliar o seu vocabulário, precisa exercitar isso. Porque muitas vezes a pessoa não tem nenhum hábito nem de perceber as coisas boas, para ela poder elogiar. Não sei se vocês conhecem, já viram, tem alguém próximo que tem o hábito de reclamar. Essa pessoa que tem o hábito de reclamar, ela percebe coisas ruins facilmente.
Então, para ela é muito mais difícil ela perceber coisas boas, positivas. Então, imagina uma pessoa que já tem o hábito de perceber defeitos, ter que mudar totalmente a forma dela perceber as coisas para reparar nos pontos positivos e ainda dar um elogio, né? Então é muito desafiante. Então, quando essa pessoa começa a perceber, né, isso porque está tudo escrito lá, as palavras de elogio que ela fez, ela vai perceber que fez 2 elogios na semana, pronto. Aí sim ela começa, nossa, eu preciso exercitar, preciso ampliar meu vocabulário, eu preciso começar a reparar. E aí ela começa a mudar os seus hábitos e o seu comportamento. Qual seria o terceiro, Thiago? Exatamente. Então, só recapitulando. O primeiro é você colocar os cartões para você lembrar de que as palavras são importantes. O segundo é você anotar tudo que você faz uma semana só para te trazer uma clareza, para que você possa, enfim, fazer uma autoavaliação do quão você anda nesse quesito de falar palavras de afirmação. E o terceiro é você criar um desafio para você mesmo. Desafie-se. Pô, você tá é o seu relacionamento. Se você não consegue criar um desafio para melhorar o seu relacionamento, se você não está disposto a isso, espera aí. Alguma coisa, enfim, alguma coisa não está certo nessa história aí. Qual que é o desafio? Se propõe a fazer um elogio diferente por dia por um mês. Pega um caderno, faça umas anotações, enfim, para que você para você não repetir e coloca ali. Você pode de repente até 30 já elogios? exatamente, por um mês seguido, um elogio diferente por dia. E faça isso de forma natural, enfim, com descontração. Não vai chegar robótico lá, né? Oi, você está linda. Oi, o seu cabelo. Enfim, faça uma coisa, faça algo É, natural, enfim. não, tem que ser Mas sincero. faça de coração, faça com sinceridade, mas se desafie. Enfim, é o seu relacionamento. Eh, Vale esse investimento, é criar esse desafio um desafio diferente por 30 dias, um elogio diferente por 30 dias. E você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu relacionamento. Feito isso, dona Luciana, qual é a quarta dica? A quarta dica complementa, né, a sua. Se faltar elogios, porque são 30 diferentes, né? Então busque pessoas que já têm hábitos de elogiar, de perceber coisas belas, boas, incríveis nas pessoas. E aí pegue essas ideias, ideias de TV, de livros que você leu, e perceba que existem muitas formas de você elogiar essa pessoa. Não é só enaltecer alguma característica física, também alguma habilidade. Nossa, como você cozinha bem, como você cuida bem dos nossos filhos, como você é pacienciosa. São palavras de elogio, né? São sinceras. Então, não é só um elogio físico, às vezes a pessoa se prende a isso, né? E não. Como você cuida bem da casa, que bom que você é tão carinhosa com os nossos amigos, com os meus pais, enfim, com a minha família. Então, isso é muito bom. E também, né? Então, além de anotar, é bom que você pode pegar essas ideias fora. Não precisa criar tudo. Às vezes a pessoa não tem nem tanto repertório assim, né? Porque nunca usou, às vezes também nunca nem recebeu tantos elogios, tantas palavras, né, de afirmação, que ela não tem isso também, né, no seu dentro, né, da sua mente para ela poder pôr, né, para fora. Então dá pra gente buscar fora também. Quinta dica. Quinta dica, né? Palavras de afirmação não precisam necessariamente serem expressas através da conversa, da voz. Pode ser expressas também através da escrita. Que tal resgatar, né, um velho hábito que, enfim, os mais antigos, os mais experientes tinham? Escrever uma carta, um bilhete romântico, enfim, fazendo ali um elogio, entregar esse bilhete, essa carta, enfim, até se confunde um pouco com o presente essa dica, mas enfim, é colocando palavras de afirmação ali também nesse bilhete, nessa carta, você pode se surpreender, inclusive, sei lá, anos depois, 5, 10 anos depois, você achar esse bilhete, essa carta ainda guardadinha lá. Porque a pessoa que a palavra de afirmação, ao ler aquilo vai, enfim, vai satisfazer tanto a pessoa,
provavelmente ela vai guardar aquilo, enfim, isso vai marcar realmente. Então, por que não escrever uma carta, um bilhete, enfim, deixar, entregar isso com algumas palavras de afirmação? A Lu disse algo muito interessante no último tópico dela, que palavras de afirmação não necessariamente precisam ser elogios físicos. Enfim, podem ser qualquer tipo de elogio. Olha, nossa, que legal, hoje, enfim, você fez tal coisa. Nossa, eu gostei muito quando você disse tal coisa. Não precisa ser exatamente sempre elogios a características físicas. Então, escreva também. Decida, enfim, experimente escrever uma carta ou um bilhete. Dito isso, Luciana, sexta dica. Elogie o seu amor na frente de amigos, na frente de familiares. Porque assim, se o seu parceiro tem, né, na sua linguagem do amor, palavras de afirmação, ele vai adorar saber que ele está sendo elogiado na frente dos pais, na frente de pessoas que ele gosta, ou também, às vezes, até nem está, esse elogio não está vindo na presença dele, e aí ele vai ficar sabendo depois que foi elogiado, né, na frente dos pais, dos amigos. Então, faça elogios ao seu parceiro na frente dos amigos, na frente dos pais, na frente de pessoas conhecidas, pessoas que ele também se importa. Isso é muito, muito importante. E sétima dica, É só lembrando, né? Faça isso, mas faça isso com sinceridade, com sinceridade, sempre, autenticidade. Então, sempre. não é por Isso. se forçar, enfim. Mas, enfim, se tem uma qualidade que o teu parceiro, a tua parceira tem, poxa, e que vale a pena ser ressaltado, enfim, faça isso, porque vai somar muito. Se alguma pessoa vier falar, enfim, você fez assim, tá na presença de um amigo ou de familiares, você fala assim, nossa, o meu parceiro, nossa, como ele cozinha bem, nossa, ele fez um prato, ou como ele cuida bem, como ele é zeloso com as crianças, ou como ele, enfim, um elogio que caber a essa pessoa receber. E aí depois a outra pessoa vem e fala assim, nossa, eu tava lá no jantar, no encontro com a tua esposa, com o teu marido, ele falou isso de você. Então parece que é duplamente, atinge duplamente a satisfação daquela pessoa, enche duplamente o tanque. É como quando a bomba trava no automático e o frentista vai e coloca mais um pouquinho lá, parece que enche um pouquinho mais o tanque ainda. Quando você descobre que o elogio veio por outra pessoa. Então faça, experimente fazer isso também, para você ver o resultado. A sétima dica é o seguinte: elogie os pontos fortes e as qualidades dessa pessoa para ela, né? É mais ou menos também se confundindo com o que a Lu falou agora há pouco, que não é só elogio físico. Então, enfim, nossa, esse churrasco que você faz é insuperável. Eu nunca comi um churrasco como você faz. Ou enfim, nossa, essa massagem que você faz nas minhas costas toda vez que eu tô, enfim, quebrado, você parece que você sabe exatamente onde tocar, enfim, que massagem deliciosa. Ou enfim, nossa, essa roupa, quando você usa essa roupa, enfim, ou esse penteado, enfim, faça um elogio naquilo que é um ponto forte, uma grande qualidade, porque a pessoa vai receber aquele elogio e aquilo vai fazer tão bem para ela, que é até provável que ela vai, enfim, se apoiar um pouco, enfim, e manter essa reputação. Então ela vai começar a fazer mais daquilo ainda, porque, enfim, ela já fazia aquilo porque, enfim, gostava, tinha um certo prazer e recebe elogio ainda, então ela vai continuar fazendo aquilo e tudo mais. Então preste atenção nas qualidades, nos pontos fortes, para você elogiar exatamente isso, não ficar só no elogio físico e tudo mais. Perceba o que essa pessoa faz e que merece elogio e elogie. E para fechar, Luciano, os 8 pontos, né, as 8 dicas para as pessoas que se relacionam com alguém que é palavras de informação. Qual é a oitava dica? para fechar, segundo o livro, né, a gente está seguindo, né, os passos do livro, né, das 5 linguagens do amor, de Gary Chapman, a oitava dica diz para você elogiar o seu marido para os filhos, tanto na presença como na ausência dele, para que os filhos também percebam o quanto, né, essa mãe aprecia, também acredita e venera esse pai. Então é importante que faça esses elogios para o seu marido, seu namorado, enfim, dizendo para os filhos o quanto Sua esse pai é esposa, sua namorada, importante, porque sua enfim, esposa, a gente não namorado, sabe se é. exato. Sim, sim. Diga então aos filhos que excelente mãe
né? Você, a sua esposa é. Diga para os seus filhos que incrível mãe que ela é, que a sua mãe é. Então, isso é muito bom, porque os filhos também vão reproduzir isso. E aí vão passar isso para a mãe. Então, pensa como vai ficar o tanque dessa mãe, o tanque de amor, né, desta mãe. Vai ficar muito, muito cheio, porque além dela estar recebendo elogio desse marido, né, desse parceiro, vai vir através dos filhos. Isso é maravilhoso. E aí, como a gente já falou, né, com o tanque cheio, dispara o gatilho da reciprocidade. Então, aí ela vai, tende, né? A gente tende, isso é do ser humano, tende a fazer mais pelo outro. E aí começam, né? Os relacionamentos começam a andar, começam a melhorar. E aí esse é o nosso objetivo aqui, né? Alinhar, trazer a clareza das linguagens do amor, trazer as ferramentas, as instruções, para que as pessoas tenham acesso, né, a essas informações e possam melhorar os seus relacionamentos. Até porque a gente não aprende isso. A gente não aprende em lugar nenhum. A gente aprende como a gente foi educado, Não te criado, como a ensinaram na gente escola ouviu. isso? Não tinha uma matéria lá para você estudar, como se relacionar com as Aqui, pessoas? na minha escola, não. Na tua tinha? Não, não Na minha tinha. escola, nunca falaram sobre isso. Então, e aí a gente aprende o quê? Vendo. Vendo como, né, os nossos pais se Vivendo, relacionam, vendo e como os nossos vivendo, né? avós, e entrando nos relacionamentos e tentando fazer de um jeito, não dá, faz de outro, às vezes não dá também, e tentando acertar, e às vezes erra mais do que acerta, e assim vai, tropeçando. Sendo que existem ferramentas, existem formas, orientações, para que a gente possa melhorar o relacionamento e ainda, né, provocar o quê? Um aumento desse amor, né? Porque existe formas para que a gente aumente esse amor, sim, né? Como você já falou no começo, quando acaba a paixão, quando a gente passa, né, desse estado de demência aí, de neurotransmissores, dopamina, ainda bem que passa, você falou, ah, não, é bom se não passasse, ainda bem que passa, né? A gente cai na real, aí pelo menos a gente pode escolher se a gente quer, né, seguir com esse parceiro e se resolve sim seguir, que usa essas ferramentas, porque existem para isso, para a gente melhorar o relacionamento. Exatamente, exatamente. Você disse tudo, né? Então, até justificando, né? A página Juntos na Mesma Direção. Se você de repente está aqui e você não segue ainda, né? O Juntos na Mesma Direção está aqui em cima. Siga, porque a proposta é essa. A proposta é trazer muitas dicas, é trazer realmente muitas ferramentas, porque, como a Lu disse, a gente não aprende em lugar algum. Não tem uma matéria como se relacionar, como fazer, como potencializar, enfim, o teu relacionamento. Até existe, né, enfim, no seu sistema religioso, algumas religiões se preocupam em trazer esse conhecimento, enfim, mas enfim, ainda é muito superficial e a gente aprende realmente na experiência, entra no relacionamento, quebra a cara e vai para outro. E existem Assim, várias variáveis, que se as pessoas soubessem algumas ferramentas que se elas dominassem, elas iriam potencializar muito as chances desse relacionamento dar certo. E o dá intuito dessa certo. página é isso, é trazer cada dia, através de uma live, através de um post, essas dicas para que vocês possam, enfim, conhecer cada vez mais essas variáveis, para que vocês possam colocar em prática, né? É para sair das lives aqui colocando em prática. Se você se relaciona com alguém que é palavras de afirmação, a live de hoje foi um prato cheio. Assista depois novamente, se precisar, anote tudo, coloque em prática. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Só lembrando, Lu, nós temos uma agenda de live, né? Amanhã tem live sobre o quê? Amanhã às 8 da manhã, aprimore a comunicação no relacionamento. Comunicação é o segredo de tudo, né? Porque a comunicação pode estragar, como pode melhorar muito. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, venham com a gente aqui para nossa live e aprimore a comunicação do seu relacionamento. A gente vai passar algumas informações também, ferramentas de como você pode aplicar, né, uma comunicação eficiente no seu relacionamento. Exatamente. Exatamente, Lu. E na quinta-feira,
como planejar o seu futuro e alcançar os seus sonhos, né? Porque casais às vezes não Legal. pensam nisso, nos sonhos, sobre planejamento, sobre o futuro. Vão vivendo como vão convivendo. E aí cada um vai, enfim, esmagando o seu sonho, vão guardando, porque não tem essa conversa, não tem o planejamento. E aí começa a gerar uma insatisfação, começa a gerar ruídos também, porque não tem essa conversa. Então a gente vai trazer uma ferramenta que ajuda vocês a criarem esse plano estratégicos. E na sexta-feira, como eu disse no começo da live, quem não estava aqui, a gente vai repetir na sexta-feira a live que nós fizemos na segunda. Nós tivemos, enfim, um problema aqui com o Instagram, nós tivemos que deletar a live porque ela saiu com alguns problemas. Então a gente vai repetir na sexta-feira a live que nós fizemos na segunda-feira e o tema foi: entenda isso e reduza as brigas no seu relacionamento. O que será que é esse isso, hein? Só na sexta-feira à noite também. Fiquem ligados no nosso stories, no nosso feed, a gente sempre divulga lá os horários. Essa, por ser a primeira semana, né, a gente se propôs a fazer segunda e quarta-feira, 8 da manhã, terça e quinta-feira, 9 da noite. Mas enfim, talvez pelos feedbacks ou pelas nossas agendas, a gente pode adequar esses horários nas próximas semanas. Talvez as lives da manhã começar um pouquinho mais tarde, talvez 8 horas seja muito cedo para você, ou as lives da noite começar um pouco mais cedo, para não ser tão tarde. Isso, enfim, esses horários, semanalmente a gente vai ter que procurar adequar para ver o que é melhor para quem está nos acompanhando. Vão ficar gravadas também para que vocês possam acompanhar. Vamos fazer corte enfim, dos momentos principais para que vocês possam acompanhar. Então fiquem ligados aqui no canal, que tem muita novidade. Tem uma agenda de live aqui para os meses e meses para frente. Se vocês acompanharem, eu tenho certeza que vai trazer uma melhora Se significativa. quiserem também, eles podem até comentar, né? Na agenda, tá lá no nosso, tá no feed. É só comentar lá se os horários estão bons, o que acham, se prefere mais tarde, mais cedo. A gente adequa, né, a agenda. Até porque a gente está ainda Exatamente. começando. E o nosso propósito aqui é fazer mais e mais, então a gente quer mais a presença de todo mundo. E caso tenha alguma dúvida também, é só mandar pra gente, manda lá nos comentários, embaixo de cada post, pode comentar, mandar a pergunta que a gente responde também. E se você conhece alguém, tem uma tia, um amigo, uma prima, um amigo, um parceiro, um padre, que você sabe que, enfim, que o relacionamento não tá lá essas coisas, que, enfim, você tá ouvindo queixas de que, enfim, já não tá aquela coisa, desentendimentos, estão em pé de guerra, recomenda a página, fala assim, olha, tem uma página aí, são dois terapeutas que eu conheço, enfim, e eles estão entregando conteúdo de valor, estão trazendo conteúdo em texto, estão fazendo lives, explicando ferramentas, explicando, enfim, coisas que podem agregar na sua relação e que vai te ajudar. Então, recomende também para que as pessoas que precisam, enfim, de saber disso que a gente está falando, para que elas possam consumir deste produto também. Então, só para lembrar para vocês, nós estamos aqui agora... Diga. Só queria saber do sinal. Eu vi que aqui a Aninha, ela falou que o sinal tá bem ruim. Eu tô ruim ainda, será? Desde o começo, desde o começo. Você tá péssima aqui. Enfim, a gente vai ter será que tá vai ter que falhando? rever essa questão. Não tá falhando, mas sabe, não dá pra ver teu rosto, por exemplo, tá? Parece que, sabe aquelas pessoas que estão dando aquelas reportagens que não pode ser reconhecida, que tem um blur na cara assim? Nossa. Você tá desse jeito. Não dá pra ver o seu rosto. Tá. Dá pra ouvir a sua voz. Enfim. Então nós estamos aqui na terça-feira, para quem está ao vivo, nós estamos terça-feira, 21 horas e 52 minutos. Amanhã, quarta-feira, 8 horas da manhã. Então coloca aí um lembrete, nós vamos falar sobre comunicação no relacionamento, mais uma dica super valiosa. Então coloque aí na tua agenda que amanhã cedo nós estamos de volta com mais uma live, provavelmente torcendo que o sinal da Luciana esteja melhor, que vocês possam vê-la com mais visivelmente, com mais claridade, enfim, com mais clareza, para curtir melhor essa live. Mais nitidez, exatamente. Então eu já me despeço por aqui, agradecendo a todos vocês que passaram por aqui durante esses 52 minutos que nós estivemos aqui ao vivo, falando sobre a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Se você, enfim, conhece alguma pessoa que faça sentido, manda isso para ela, clica no aviãozinho ali embaixo, manda para essa pessoa para que ela possa acompanhar. Venha seguir a gente e coloque lá, pega a agenda de lives da semana, deixe isso anotado para que você possa acompanhar. Então eu me despeço por aqui, passo para a Luciana para ela se despedir. Tchau a todos e aguardo todos vocês amanhã, 8 horas da manhã.
Obrigada a todos. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.